Assembleia dos Bispos entra hoje no 6º dia de encontro, comunhão e partilha sobre os desafios da evangelização da Igreja no Brasil. A primeira sessão dessa segunda-feira tratou sobre a inteligência artificial e em coletiva de imprensa os bispos abordaram outros temas como o projeto Igrejas Irmãs e a juventude. A nossa equipe de jornalismo traz os detalhes e a gente vai conversar com todos eles. Muito boa tarde, Eduardo, Camila e Rafaela. Boa tarde para você, Lê, para todo mundo que está acompanhando o TJ Aparecida. A gente está bem em frente ao Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, onde acontecem os debates e onde aconteceu hoje pela manhã a coletiva de imprensa que você citou e que a gente vai detalhar agora no TJ Aparecida também. A gente vai trazer uma reportagem sobre o fim de semana e um momento muito especial para a igreja que foi no último sábado, mas é daqui a pouquinho. Enquanto isso, a nossa equipe mobilizada para a cobertura da Assembleia, eu vou com a Camila Moraes. Boa tarde, Camila. Oi, Du, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nessa transmissão e uma boa tarde especial para quem está em casa. Daqui a pouquinho eu volto para conversar com Dom Hamilton, que é da Comissão Episcopal de Comunicação, e a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da comunicação nesse trabalho da igreja da evangelização. Daqui a pouco a gente volta para falar com ele. Nessa transmissão também, Rafaela Lourenço, boa tarde. Boa tarde, Camila, a todos que nos acompanham. Bom, meu destaque de hoje são as entrevistas com os detalhes dos debates e também da preparação da igreja para esta era tão digital com o uso da inteligência artificial. Letícia? Obrigada, Rafaela. E a gente começa indo direto para o Centro de Eventos, onde o Eduardo Miranda está lá e traz todos os detalhes para a gente. Oi, Edu! Oi, Lê, novamente boa tarde para você. Aqui no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, a gente vê aqui o fundo, né? Um pouco vazio nesse momento porque os bispos saíram para o almoço. No retorno deles agora à tarde, as sessões serão reservadas, ou seja, apenas os bispos poderão permanecer nessa área aqui dentro e bem aqui no entorno do Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. Mas eu vou com a Camila Moraes, que está no Hotel Rainha, ela vai trazer mais um bispo para falar com a gente ao vivo aqui no TJ Aparecida. Não é isso, minha amiga Camila Moraes, com você? Isso mesmo, Eduardo. Boa tarde novamente a todos. Nós estamos bem próximos aqui ao Hotel Rainha do Brasil. É um momento de almoço, de descanso também do Episcopado Brasileiro. E aqui a gente sempre traz assuntos que têm sido discutidos e debatidos aqui durante a Assembleia Geral da CNBB. No ano passado, a Assembleia foi eletiva. Elegeu-se então a presidência da CNBB, os presidentes das comissões episcopais e um novo quadriênio começou de trabalho da Igreja no Brasil. Para a gente falar um pouco desse início dos trabalhos, um ano após essa eleição, esse novo trabalho, eu quero conversar agora com Dom Hamilton Manuel da Silva. Ele é bispo da Diocese de Guarapuava e é da Comissão Episcopal para Comunicação. Dom Hamilton, uma boa tarde para o senhor, é um prazer tê-lo conosco aqui no TJ Aparecida. Como tem sido esse um ano de trabalho voltado para a comunicação, além, claro, de todo o trabalho que o senhor tem na sua Diocese? Boa tarde. Boa tarde. Tem sido um trabalho bonito. Como eu fazia parte antes da Comissão da Juventude, para mim é uma novidade grande e muito boa. Hoje, pensar a evangelização, pensar na missão da igreja e não falar de comunicação, nós estamos cortando ou estamos neutralizando aquilo a qual nós somos chamados, ide pelo mundo e pregai o Evangelho. Isso já é comunicação. E esta é uma das últimas comissões da CNBB. Entre as 12 comissões, uma das últimas, se não é a última que surgiu. Nós estamos dando continuidade a um trabalho bonito, já desempenhado da equipe anterior, e nós estamos aí na Signis Rádio, a Signis TV, como pensar esta Assembleia sem a TV Aparecida, sem outros meios de comunicação que pudessem estar divulgando aquilo que tem acontecido aqui em Aparecida e interessa a todo o Brasil e particularmente as igrejas particulares que são as nossas dioceses.
Também nós temos aí uma novidade, estamos acompanhando os chamados missionários digitais. São jovens católicos que têm evangelizado e temos acompanhado até com formações. Temos também buscado uma interação grande com a Comissão Juvenil dos Jovens Conectados, tudo isso visando a entrada principalmente no mundo digital, que não podemos ficar fora, faz parte do nosso dia a dia, querendo qualificar a nossa evangelização. A partir de Jesus, do Evangelho, da Palavra de Deus, o anúncio do Reino, queremos, na verdade, comunicar essa boa nova e com alegria a todas as pessoas. Por isso, essa qualificação. A equipe tem se preocupado ou se ocupado bastante. Dom Valdir é o presidente, Dom Edilson, eu, mais Osnilda, o Padre Tiago, que fazem parte também dessa comissão, com todos os referenciais das 19 regionais da CNBB. Tem sido um trabalho bonito, exigente, mas tem dado muito certo e eu confesso que tenho aprendido mais do que colaborado de outra forma. Agora, Dom Hamilton, os senhores bispos têm trabalhado também em cima do texto das novas diretrizes, da atualização das diretrizes gerais de ação evangelizadora da Igreja no Brasil. E eu sei que um tema muito pertinente é a tenda, né? Alargar a tenda. E a comunicação tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver. Porque a partir do momento em que eu busco me comunicar para mim mesmo, ou dentro de uma sociedade individualista, espiritualidade intimista, como lembra o Papa, essa tenda ela está fechada. Posso dizer que ela nem existe. A partir do momento em que alargamos o tema, ou alargamos a tenda, nós conseguimos ir para aquilo que o Papa chama a cultura do encontro. Sair de si mesmo para escutar, para se aproximar, se interessar pelo outro. Tomar consciência que eu não estou no mundo sozinho, mas tem muita gente ao meu redor e distante de mim. Que no mundo digital ficamos próximos, mas não podemos estar isolados e divididos como o momento atual tem falado sobre isso, né? Então, essa imagem da tenda, agora nas novas diretrizes, não que substitui a imagem da casa, mas enquanto tenda, até amizade social, falamos muito disso agora há pouco na campanha da fraternidade, e o tema também continua. Alargar a tenda significa abraçar o mundo, significa que nós podemos nos relacionar com pessoas à distância, mas com respostas, perguntas ou perguntas e respostas significativas que levam pessoas a realmente ter uma experiência de Deus, a experiência do amor, que leva o amor ao próximo, e assim nós vamos pensando na transformação do mundo e da sociedade, porque vamos transformando o coração das pessoas. Hamilton, quero agradecer muito a disponibilidade do senhor em entrar conosco aqui ao vivo no TJ Aparecida, desejando também uma boa assembleia. A gente está entrando na segunda semana, né, de trabalhos, então uma boa assembleia para o senhor nessa semana. Eu que agradeço, e agradeço essa bonita participação da TV Aparecida, os meios de comunicação, enfim, a imprensa que está conosco, levando para os lares, para as dioceses, tudo o que tem acontecido aqui, que é coisa boa, e chega aí para dinamizar ainda as nossas dioceses. Deus abençoe. Amém, muito obrigada. Dom Hamilton, então, bispo da Diocese de Guarapuava e também é da Comissão Episcopal para a Comunicação. A gente segue acompanhando os trabalhos nessa segunda-feira. Hoje, às 17h40, tem Dons da Igreja, um balanço desse dia, dessa segunda-feira, que dá início à segunda semana de trabalhos aqui na 61ª Assembleia Geral da CNBB. Eduardo Miranda, volto com você. Edu, uma alegria sempre a gente poder repercutir assuntos tão importantes da Igreja no Brasil. Sem dúvida nenhuma, né, Camila? E aqui a gente está como uma missão de evangelizar a partir do Santuário Nacional. A rede de Aparecida de Comunicação, logicamente, se coloca à disposição desse serviço, a nossa igreja aqui no Brasil. Volto falando aqui do Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. Olha só, essa segunda semana, como a Camila estava falando, começou bem cedinho, viu? As atividades nessa segunda-feira começaram por volta das 7 horas da manhã, com a Santa Missa celebrada lá no Santuário Nacional
devocional que hoje teve como tema de reflexão a juventude. Depois da missa, os bispos vieram aqui para o Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. No meio da manhã, como acontece todos os dias, teve coletiva de imprensa com alguns temas colocados em discussão. Entre eles, a própria juventude, inteligência artificial e também o projeto Igrejas Irmãs. Quem detalha para a gente como foi essa coletiva de imprensa é o nosso amigo Leandro Oliveira. Boa tarde, Leandro. Olá, Eduardo. Boa tarde para você e também a todos que nos acompanham no TJ Aparecida de hoje. Os bispos do Brasil novamente se reuniram em coletiva de imprensa na manhã de hoje. Dessa vez, debateram 3 temas que nortearam esse encontro com os jornalistas. Os desafios para a evangelização de jovens no Brasil foi o tema principal desse encontro de hoje, seguido também pelo projetos missionários e também igrejas irmãs, além também da temática que norteia ao longo desses 10 dias de Assembleia Geral o uso da inteligência artificial a favor da evangelização. Inteligência artificial tem tudo, né? Na medicina, na engenharia, até na geladeira, no carro, né? Em todo lugar, nas casas. E o segundo ponto, como utilizar as inteligências artificiais para o seu serviço, o serviço da igreja de evangelização, né? Como também usar. Então, vamos partir, segundo o que o Papa Francisco diz, e também o que nós ouvimos, vamos partir do positivo das inteligências artificiais, né? Como a igreja pode utilizar esses meios, esses recursos, para anunciar o evangelho, para comunicar-se hoje com a cultura de hoje. Nós não podemos nos omitir. O mundo é assim. Onde os jovens estão na catequese, na liturgia, na pastoral da comunicação, no trabalho social, na missão. Como fazer para que esse fogo não se apague. E fazer com que isso, de fato, reverbere, chegue a outros jovens. Jovem evangelizando jovem. E como grande desafio, um outro é, de fato, chegar à juventude. Essa igreja tem uma bela notícia. A notícia de um Cristo vivo, jovem, ressuscitado, com tantas propostas. E parece que não chega lá. Por quê? Então discutimos, nós criamos um grupo de trabalho gamificação. Eu sei que vocês vão gostar dessa história, estou dando em primeira mão para vocês. Junto com a Universidade Católica de Brasília, descobrir novas maneiras de conversar, de envolver, que ele se sinta parte, falar de Jesus, por que não? Através de um aplicativo, através de um game. Todos vocês gostam de game, né? Aprendem línguas com isso. Então, de verdade, um dos assuntos é esse. São esses milhares de jovens que nós chamamos de desigrejados, que não se congregam numa igreja, numa comunidade. Como fazer chegar ao coração deles essa boa, bela e libertadora notícia que é nosso Senhor Jesus Cristo. O projeto Igrejas Irmãs é um dar e receber. O missionário que é enviado por uma igreja local, por uma diocese, a diocese se enriquece enviando. Porque ao enviar alguém, é a expressão da sua missionariedade. É a maturidade da fé de uma igreja que envia, mesmo faltando pessoas. O documento de Puebla já dizia, é preciso dar da nossa pobreza. Então, enviando alguém por uma igreja, aquela igreja que está enviando se enriquece. O missionário que vai, ele não vai só para dar, mas ele também recebe. O Papa Paulo VI dizia que quem evangeliza, se evangeliza. Então tem 2 braços esse projeto. A Igreja do Brasil se torna mais missionária com esta história do projeto Igrejas Irmãs, 52 anos de história. Lembrando ainda que os bispos do Brasil se reúnem hoje às 13h15 para a 13ª sessão da Assembleia Geral, sessão essa exclusiva reservada apenas ao Episcopado Brasileiro. Volto com você. Ok, Leandro, obrigado pela participação e pelas informações aqui no TJ Aparecida. O fim de semana também teve atividades do Episcopado Brasileiro aqui na Casa da Mãe Aparecida. No sábado, teve a Santa Missa, que foi um momento para lá de especial para a Igreja no Brasil. Pela primeira vez em uma celebração eucarística, nós tivemos a instituição do Ministério de Catequistas. Ao redor do altar,
central aqui do Santuário Nacional. 19 catequistas receberam esse ministério, representando os regionais da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Depois vieram aqui para o Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida com as sessões de trabalho, coletiva de imprensa, ou seja, foi um dia de intensos debates para o episcopado brasileiro. O Leandro Oliveira acompanhou, inclusive ontem, domingo, com a presença do Núncio Apostólico. Ele traz esse resumo para a gente de como foi o fim de semana da Assembleia Geral da CNBB aqui em Aparecida. O sábado começou com 19 catequistas recebendo o ministério de catequista, representando os regionais da CNBB. A missa das 7 da manhã contou com um rito de instituição desse ministério. A Deolinda atua na comunidade indígena Maturuca, na região das Serras, terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, e coordena 206 catequistas em 80 comunidades. Receber o ofício para ela é também renovar a força para a continuidade da missão. Estou contente hoje, de recebendo esse ministério e agora lançar mais a rede profunda agora. Peço muito que todos os catequistas não desistam desse trabalho que é muito bom, que é o plano de Deus sobre nós. A evangelização de hoje tem seus dilemas, seus desafios e esperanças também. E uma delas é reconhecer esse ministério dentro da comunidade, a partir da dimensão do batismo. Todos somos missionários, todos temos um compromisso também com a comunidade. A Santa Missa foi presidida por Dom Leomar Brustolin. Os ministros da catequese receberam na celebração a Cruz de Cristo e a Bíblia, como símbolos para a instrução, a iniciação da vida cristã. É a primeira vez que no Brasil, de forma oficial, se institucionaliza este momento do Ministério do Catequista, com todos os bispos no santuário. Um momento importante para consolidar um trabalho de tantos anos dessas mulheres e homens que atuam em nossas comunidades. Sem a catequese, a igreja diminui, e não só diminui, mas ela piora também. Com a catequese aumenta o número dos fiéis e a qualidade dos cristãos. O domingo foi de descanso para o episcopado brasileiro. Os bispos participaram da Santa Missa no Santuário Nacional às 8 horas da manhã, celebração presidida pelo Núncio Apostólico Dom Jean Batista de Quatro. Após a celebração, Dom Jean Batista respondeu sobre o encontro do episcopado brasileiro na Casa da Mãe Aparecida, um momento especial para a nossa igreja. Uma emoção extraordinária em contato com a fé do povo brasileiro. Se renova a cada momento, se renova a cada oportunidade, ocasião, se renova particularmente nesse santuário, que é um santuário onde se congrega o coração do povo mariano do Brasil, o povo que o culto especial à Virgem Maria. E isso é um momento extraordinário para todos os bispos, para todos os celebrantes, creio, um momento especial para todos, como romeros, somos romeros na casa da Virgem Maria. Todo episcopado brasileiro aqui reunido em Aparecida e muitos dos bispos se colocam como peregrinos de Nossa Senhora Aparecida, devotos da querida Mãe Aparecida. Bem, conosco nessa cobertura da 61ª Assembleia Geral da CNBB, também a minha amiga Rafaela Lourenço, mais uma vez. Boa tarde para você, Rafa. Boa tarde, Du, a todos que acompanham o TJ Aparecida. Isso mesmo, eu volto agora com mais detalhes, então, sobre o tema da inteligência artificial. Até porque o episcopado brasileiro já aprofundou pela manhã, durante a sessão, sobre este tema, que é uma preocupação do Papa Francisco. Neste ano, em sua mensagem para o Dia das Comunicações Sociais, ser celebrado no dia 12 de maio, o Papa pediu uma maior atenção sobre este tema. E eu vou conversar agora com o padre Danilo Pinto, ele que é sócio fundador da Sociedade Brasileira dos Cientistas Católicos e participou também do painel na 11ª sessão de hoje. Padre, uma boa tarde para o senhor. Como que foram essas reflexões? Quais pontos, os principais abordados também com os senhores bispos? Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde àqueles que nos acompanham, tanto pela TV Aparecida quanto pelas redes sociais, YouTube e outras mídias. Foi uma manhã muito interessante de reflexão. Hoje nós tivemos a oportunidade de refletir sobre como é que a igreja recepciona esse tema das inteligências artificiais,
os dilemas éticos que estão envolvidos, como pode ser aproveitado em vista da pastoral e o caminho que temos a percorrer neste esforço de colocar os valores humanos no desenvolvimento dessas inteligências, como nos propõe o Papa Francisco. Então tivemos assim uma manhã bastante qualificada, suculenta, também nos próprios intervalos das atividades, os bispos também dando retornos muito interessantes a respeito daquelas coisas que ouviram e de outras questões que ficam aí no ar, porque esse tema é um tema realmente novo, não é? Novo para todos nós, em que pese ele já está acontecendo em desenvolvimento há muito tempo, foi recentemente que vimos essa popularização das inteligências artificiais. E é claro também a inteligência artificial que vem agregando a todos os setores, como nós conversávamos, não é? Na saúde, na educação, e não é diferente na igreja também. Como tem sido essa preparação junto à evangelização digital? Verdade. As inteligências artificiais podem acrescentar muito no nosso trabalho. Podem nos ajudar a medir melhor a solidariedade, o tanto que a igreja no Brasil ela coopera, sobretudo com o Estado, em tarefas socioeducativas, em tarefas de assistência social. Pode nos ajudar a impulsionar o nosso trabalho evangelizador. Tem trazido novos atores para essa experiência missionária, que são os novos destinatários da evangelização, que são aqueles envolvidos no ciclo de vida de uma inteligência artificial. Enfim, temos muita coisa aí por aí para a gente poder aproveitar, ajudar a cuidar e também promover. E é claro, também atraindo a juventude, não é, padre? Muito obrigada, viu, pela participação do senhor. Verdade, né? Um papel fundamental aí nesse processo é essa aproximação com o público juvenil, né? Porque essas nossas inteligências artificiais, elas estão sendo disponibilizadas, mas a gente precisa também refletir a respeito do uso, né? A gente precisa ter um critério ético para poder disponibilizá-las, torná-las acessíveis. O problema não está na técnica em si, né? Mas no controle que se faz dela e como ela é utilizada, até para que ela possa ser usada para construir uma sociedade que seja mais justa, mais solidária e mais fraterna. Muito obrigada pela sua participação e as informações também. Esse tema aqui, ele é tão corriqueiro, né? A gente vem falando também no jornal, em outros programas, e a gente continua falando sobre inteligência artificial, só que agora com o professor Everton Oliveira, ele que também é sócio fundador e presidente, né, da Sociedade Brasileira dos Cientistas Católicos. Bom, professor Everton, nós estamos nessa era tão cibernética, metaverso, tudo tão conectado, não é? Como também a gente se atentar, porque vem um boom de fake news, né? Questões que a gente também precisa tomar cuidado no dia a dia. Uma boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos que nos assistem, né? De fato, a inteligência artificial, ela é um tema vastíssimo, né? E às vezes a gente se confunde como se fosse um aplicativo ou uma técnica própria. Ela é um conjunto de técnicas que vão permeando inúmeros setores de aplicação, né? Desde das redes sociais aos dispositivos inteligentes. E a gente pode analisar ela em inúmeras camadas, cada uma delas com uma vasta extensão. Então, discutir o aspecto ético, desde o desenvolvimento até os usos mais populares, é uma tarefa difícil, né? E aí a igreja tem se colocado de maneira muito proativa na vanguarda desses assuntos, debatendo os cuidados que a gente tem que ter. Então, a gente está com uma apreensão, porque as eleições estão se aproximando, e o problema da inteligência artificial não é que ela vai criar coisas ruins, é que ela vai ficar muito mais fácil de criá-las, né? Não é propriamente o fato de que agora ela vai fazer algo que não era feito, só que ela vai dar muito mais poder para muito mais gente. Isso facilita a disseminação de quem tinha a má intenção de fazer uma determinada ação, agora pode fazê-lo. Né? Então, essa é a grande preocupação. Mas é importante a gente também não olhar apenas o lado negativo do desenvolvimento dessas tecnologias, mas o potencial positivo que elas trazem. Aqui, no contexto da Assembleia, a gente tem refletido muito do potencial também para a pastoral. Né? Então, a gente discute em cada uma dessas camadas os aspectos éticos. Vale ressaltar que o trabalho que o Papa Francisco tem feito há muitos anos, então, antes desse boom que popularizou e saiu nas mídias, o Papa já vinha com essa preocupação e já tem propostas de fundamentação do que ele chama da algorética, né, ou a ética do algoritmo, aplicada a todos esses contextos. Especialmente, né, tentei trazer um olhar um pouco mais da academia
dessa ética dos desenvolvedores. Mas a gente também foi refletindo que, ao permear o campo pastoral, a gente tem que ter cuidado para que essa junção entre inteligência artificial e pastoral nos traga uma pastoral inteligente e não uma evangelização artificial. Ou seja, que ela potencialize as nossas ações sem desvirtuar os objetivos principais da nossa missão, né? Com certeza. E também para a gente encerrar essa questão da regulação que o Papa Francisco tanto fala, dessa necessidade, não é? Que aí vem também as partes de fiscalização, né, no dia a dia. Perfeito. A regulação, então, ela necessita desse subsídio ético, filosófico, né? Então, o Papa fez esse incentivo e agora faz um apelo por essa regulação. No contexto da Europa, a gente teve agora uma primeira proposta recém-aprovada, isso deve se desdobrar nos outros contextos. Acho que todo mundo olha um pouco para a Europa com essa expectativa. Enquanto os grandes centros, que são aqueles onde são sediadas as big techs que mais lucram, caminham a passo um pouco mais lento na regulação, né? Mas o Brasil, a Europa, os países em que isso começa a afetar até a segurança nacional, até as questões de eleição, isso começa a trazer uma preocupação para uma regulação mais efetiva. Muito obrigada, professor, pelas informações e por participar conosco aqui no TJ. Muito obrigado a todos. Este assunto, né, ainda mais este ano, né, ano eleitoral, né, eleições municipais, e é claro, a igreja mais uma vez com este braço também, né, vinculado a políticas públicas e assuntos tão pertinentes para a sociedade como um todo. Letícia, volto com você. Obrigada pelas informações, Rafa. Bom trabalho ao longo do dia aí para você e para todos que estão nessa cobertura.